de palestras sem dúvidas, para que a gente tire as dúvidas acerca desses temas tão intrigantes. O dinheiro, este servidor. Então, a proposta nossa é analisar a questão do dinheiro em nossa vida na opinião do Espiritismo. Como é que a filosofia espírita nos esclarece sobre essa questão do dinheiro, a posse de bens materiais. Então nós temos todo o capítulo 16, como a Márcia disse, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali tem uma lista completa sobre vários assuntos relativos à posse de bens materiais, como por exemplo, utilidade da riqueza, prova da riqueza e da miséria, nós veremos, desigualdade das riquezas. Então essa questão da posse material, como é que o Espiritismo nos orienta? Porque nós analisamos essas questões, meus irmãos, sob o ponto de vista do espírito imortal, sob o ponto de vista da reencarnação, das múltiplas vidas, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito. Então todas essas leis divinas que o Espiritismo apresentou influenciam em cada detalhe da nossa vida, inclusive neste. Porque nós temos que considerar a imortalidade da alma, temos que considerar, na questão do dinheiro, a multiplicidade dos planetas habitados, dessas humanidades, todas que existem. E nós fizemos então a nossa pesquisa no Evangelho, no Livro dos Espíritos e neste livro. Dinheiro que esgotou aqui na livraria, sumiu da biblioteca. Nós vamos providenciar, nós temos um livro barato, vamos providenciar vários exemplares, porque é um livro muito interessante, vocês vão ver. Então, essa questão da conquista e acumulação das riquezas materiais são assuntos que nós vamos agora analisar sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista moral, para que nós, nesta encarnação, nesta proposta de vida que nós temos hoje, no alinhamento de vida que nós escolhemos, como é que nós podemos ter sucesso, como é que nós podemos viver e ter um final feliz, digamos assim, sabendo então como lidar com isso. Começamos então com Jesus. O que é que Jesus orientava os apóstolos com a questão dos bens materiais? Esta é uma passagem que todos conhecem e que nos deixa intrigados. Diz Jesus aos discípulos: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo pelo furo da agulha, ele referia-se a uma corda com pelo de camelo que se fazia na época, lá na Palestina, que servia para amarrar os barcos no cais. Eram grossas cordas feitas de pelo de camelo. Então ele dizia que é mais fácil então aquela corda enorme passar no furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Na verdade, ele condena a riqueza, meus irmãos. Será que ele condena? Ou ele faz um alerta para que nós usemos adequadamente os bens que nós usufruímos? Vejam, usufruir significa usufruto. Usufruto, ou seja, é uso temporário.
nós sabemos que nós estamos aqui temporariamente. Tudo que nós temos para uso do corpo é temporário e é perecível. Então é um alerta. Porque vejam, lembram de Zaqueu? Vocês lembram de Zaqueu? Aquele homem pequeno que, ao saber que Jesus ia passar pela sua cidade, quando Jesus se aproxima, aquela multidão enorme vem acompanhando, Zaqueu sobe numa árvore para poder ver o rosto do mestre. O mestre olha para cima e diz: Zaqueu, ainda nesta noite preciso ficar na sua casa. Pede acolhimento para Zaqueu, que era rico, uma pessoa, ele era um coletor de impostos do Império Romano, ele recolhia impostos e era muito rico, morava numa mansão, Zaqueu. E acontece na casa de Zaqueu algo muito interessante. Jesus está lá, estão todos jantando, cheio de gente a casa dele, e Zaqueu se levanta e diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Veja, ele era uma pessoa milionária e disse que estava dando do que ele tinha, metade ou 50% para os pobres, e se alguém tivesse alguma acusação contra ele, que ele tivesse extorquido alguém, ele devolve 4 vezes mais. Ao que Jesus responde: houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então veja, Jesus não condena a riqueza, condena sim o uso que fazemos dela, porque o dinheiro, meus irmãos, a posse de bens materiais, é neutro. É o uso que eu faço dele que me torna bom ou mal. É o uso, a maneira como eu usar. Assim como o dinheiro, a inteligência, a saúde que temos, também são patrimônios, também são talentos, habilidades que eu possuo e que eu devo usar com inteligência e sabedoria, sempre para o bem de todos. Então vamos agora ao capítulo 16 do Evangelho com Allan Kardec, onde ele afirma, no item 8, é o item desigualdade das riquezas. Olha o que ele afirma: os homens não são igualmente ricos por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Ora, que frase mais bem colocada, meus irmãos. De fato é exatamente isso. Os homens não são igualmente inteligentes, nem trabalhadores ativos e laboriosos para adquirir. Esses são, talvez não sejam sóbrios para conservar, dissipam, gastam com facilidade, sem sabedoria. Então, este é um ponto. Na questão 811 do Livro dos Espíritos, temos uma afirmação dos Espíritos Instrutores muito interessante. Eles dizem: a igualdade absoluta das riquezas não é possível. Não é possível. Porque a diversidade de inteligência e de caráter dos homens impede isso. É exatamente o que Kardec comenta neste ponto. Não há previdência para conservar. E mais, a pobreza, diz aqui no item 8 ainda, desigualdade das riquezas, é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é prova da caridade e da abnegação. Esta afirmação, meus irmãos, ela é muito interessante. Porque, observe, como nós temos várias vidas interligadas, nós temos uma vida única, mas temos existências seguidas
ora no plano físico, ora no plano espiritual, ora encarnado, ora desencarnado. Quando eu vou encarnar, meus irmãos, quando eu vou iniciar uma nova vida no plano físico, eu faço um planejamento, eu faço um plano de viagem, eu faço um plano de trabalho para a encarnação. Vocês fizeram. Quem ajudou? O anjo da guarda. O anjo da guarda, aquele que tem responsabilidade por nós, nos ajudou a elaborar este plano de trabalho. Então nós não viemos ao plano físico a passeio, viemos a trabalho. E o trabalho é sair da imperfeição para a perfeição através da aquisição de virtudes. Então, o plano de trabalho feito pelo nosso anjo da guarda, com nossa concordância, estabelece que haveremos de experimentar, seja pobreza, seja riqueza, a cada um será dado no momento em que poderá ter o aprendizado. Então, meus irmãos, independente do que já somos hoje, do que somos hoje, nós já podemos ter sido em outras encarnações muito ricos ou muito pobres, porque seja qual for a condição que nós venhamos ao plano físico, mas a pobreza é para que aprendamos a paciência e a resignação, e a riqueza, a caridade e a abnegação, abnegar-se, ajudar mais do que pode ajudar. As duas provas são difíceis, e não raro nós fracassamos nas provas, porque se na pobreza ficamos revoltados, indignados, na reclamação, e perdemos a oportunidade de aprendizado. Na riqueza, usamos a riqueza somente para o nosso deleite, somente para satisfazer o nosso orgulho, nossa vaidade, deixando de ajudar, deixando de usar este talento, esta habilidade para o bem de todos. Então, fracassamos neste caso, meus irmãos. E ainda, neste mesmo capítulo 16, agora no item 10, ele diz o seguinte: se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-lo não se prejudicou ninguém. Então, há sim riqueza legítima, aquela que eu conquistei com honestidade, sem prejudicar ninguém, com trabalho, meus irmãos, trabalho honesto, trabalho digno. Então, a orientação da espiritualidade diz que há fortuna legítima sim. Agora, pode o homem abusar destes talentos, desta riqueza, desta potencialidade, que são recursos para movimentar pessoas, meus irmãos. Esses recursos precisam gerar alegria, paz, trabalho, evolução para a humanidade. Esse é o objetivo da riqueza. Eu deveria prestar contas ao final da vida, sim, a Deus, de como eu usei isso, e seremos recompensados ou não pelo bem e o bom uso que fizemos dela ou não. Na parábola dos talentos que temos aqui, Jesus diz de forma muito clara: aqueles que ao voltarem para a casa do Pai devolverem os seus talentos, os seus recursos, o que receberam ampliado, serão recebidos pelo Pai com alegria. Naquela parábola Jesus diz assim: venha e usufrua das alegrias do seu Senhor, entre de posse das alegrias do seu Senhor. Todos os que cumpriram a sua missão, seja o que recebeu um talento, seja o que recebeu 2, seja o que recebeu 5 talentos, ou seja,
Tem gente que vem com muito mais riqueza, seja intelectual, seja material, seja de saúde, meus irmãos. Vejam, as riquezas não são só materiais. Se eu tenho um corpo saudável, que eu posso trabalhar, que eu posso me esforçar, que eu posso ajudar, isto é uma riqueza também. Se eu tenho uma inteligência, uma mente boa, que ajuda, que propõe, que esclarece, que consola, também é uma riqueza, é um talento que eu preciso usar para o bem. Então, a riqueza não é só o dinheiro, a riqueza ela tem outras variedades. Então, nós teremos que prestar conta de tudo para Deus, de cada centavo de talentos, habilidades, recursos que recebemos. Se a riqueza tivesse que ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus que a distribui teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que a razão rejeita, o bom senso rejeita. O dinheiro bem aplicado, por exemplo, para se fazer um hospital, para se fazer uma escola, para se fazer uma casa espírita, para se fazer uma fábrica de remédios, não é um dinheiro bem empregado, meus irmãos? Há necessidade de ter recursos para isso? Sim, asfalto, energia, não é verdade? Bons professores para todos. Então, esta riqueza, esse recurso, bem utilizados, fazem o bem de todos. Então, Deus não condena a riqueza material, Ele condena o mau uso dela, o uso não apropriado. Caso contrário, Ele não teria colocado na terra os recursos, e há muitos recursos, meus irmãos, muitos recursos. Agora vamos ao que o livro O Dinheiro comenta. Olha só, livro de Chico Xavier com Emmanuel. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem, na construção do hospital, na reforma do hospital, da escola, fábrica de remédios, coisas que fazem o bem de todos. Então, sempre, o dinheiro não paga a boa vontade, mas semeia o benefício e contentamento de viver, se nossa alma permanecer voltada para a divina inspiração. Então, quem dá o direcionamento do uso do recurso, seja dinheiro, seja inteligência, seja saúde, sou eu. Se eu quero praticar o bem, sou eu que impulsiono. Se eu quero praticar o mal, usar esses recursos para prejudicar as pessoas. E aí eu me lembro daquele apartamento que apareceu lá na Bahia com não sei quantos milhões de dinheiro empilhado lá dentro. Aquilo são inteligências ao serviço do mal, porque é dinheiro de corrupção. Então, este é um uso errado dos recursos, da inteligência, dos recursos materiais. O dinheiro não tem valor depois da morte. É verdade. Tem aquele célebre caixão, não tem gaveta, não dá para levar nada, né? Dinheiro não tem valor depois da morte, contudo, é sustentáculo do progresso geral. Se nosso espírito estiver centralizado nos objetivos da elevação, sim, o progresso geral, o trabalho, a renda, o investimento que gera emprego, que gera renda, que gera movimentação econômica, este é o valor. É para isso que ele existe e é para isso que Deus quer que nós apliquemos os recursos desta maneira, para o bem de todos, para o progresso geral. É assim que tem que ser. O dinheiro não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas pode ser um remédio,
ao doente, a gota de leite à criança desamparada, o teto do idoso relegado ao frio da noite, o socorro silencioso do necessitado, pode ser o pão que socorre, aquele andarilho sem lar, meus irmãos. Tem tanto por aí, não é verdade? Então, o dinheiro não gera luz, mas pode gerar ideias de trabalho, renda, que atendam almas carentes de atividade econômica. O desemprego hoje no Brasil está tão grande. Quem não conhece algum amigo que está com problema de trabalho? Não é verdade? Então, o dinheiro, quando gira, ele gera a alegria de todos. O ouro com Jesus é agasalho aos que tremem de frio, é socorro no lar, é assistência aos braços que suplicam o trabalho, também é amparo dos animais e proteção da natureza. Para tudo isso, os recursos são úteis, meus irmãos. E aqui, um convite: não amaldiçoes o dinheiro, instrumento passivo em tuas mãos. Faze-o servir contigo, sob a inspiração de Cristo. Então, o uso, bom ou mau, está na mão de cada um. Quando eu uso para comprar uma arma, quando eu uso para comprar drogas, quando eu uso para um fim que me torna mal, eu uso o dinheiro para o mal. Porque lembrem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, quando eu uso os recursos que eu tenho, o talento, a inteligência, minha saúde, eu estou servindo a Deus. Meus irmãos, e temos conosco também outros miseráveis, outros pão duros, outros sovinas, os sovinas da inteligência, que se ocultam na inércia, não ajudam. Temos os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes, também não ajudam. Temos os privilegiados da alegria, que fecham as portas aos tristes. Temos os felizes da fé, que se isolam, ficam solitários a pretexto de se preservarem contra o pecado, não vêm esclarecer, não vêm consolar ninguém. Tem os jovens, esses que têm saúde para lá e vender, que menosprezam os idosos, os velhos. Todos estes ricos, meus irmãos, ricos de recursos, ricos de saúde, ricos de juventude, ricos de inteligência, todos esses ricos contraem pesados débitos junto a Deus quando empregam mal estes talentos que receberam. E eu quero lembrar a todos vocês que o tesouro real da vida está no nosso coração. O tesouro real da vida está no meu comportamento amoroso, amando o próximo como a mim mesmo. E como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Lembremos disso, meus irmãos, na hora do voto. Nós estamos vendo muita intolerância, muita reclamação, muita agressividade nessas eleições. Nós não estamos amando o nosso próximo como nós gostaríamos de ser amados. Tenhamos moderação e respeito para com todos, meus irmãos. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos, também na hora de votar. Deus está no comando. Não imagine que o barco está derindo, que o Brasil está derindo. Não está. O governo oculto do planeta conduz a todos. Façamos a nossa parte, cultivando a paz, a harmonia, o respeito e a amorosidade também neste momento, meus irmãos. Quando não se pode doar algo de si mesmo, de boa vontade, um sorriso fraterno, uma palavra de bondade e bom ânimo, isso eu posso doar, meus irmãos. Mas se nem isso eu doar, em vão
será o dinheiro ou a riqueza que eu doarei com as mãos recheadas. Então, se eu não tenho nada para ajudar, eu tenho um abraço, eu tenho um sorriso, eu tenho uma palavra de consolação, eu tenho o meu bom ânimo, o meu entusiasmo para oferecer, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual, meus irmãos. É só o amor, é só amar ao próximo como a nós mesmos, abre a plenitude espiritual, a alegria espiritual, a abundância espiritual, aquela que me dá esperança, que me dá saúde, que me torna mais alegre. É o amor, é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É a caridade que extingue o mal e dissipa as trevas, meus irmãos. A ação da caridade. Porque, meus irmãos, nós não viemos para ser miseráveis. Não viemos. Eu tenho uma palavra aqui. A pobreza não é criação de Deus. Não é criação de Deus. A pobreza existe somente em função da ignorância do homem, que muitas vezes se lança nos precipícios do ócio, da passividade, gerando o desequilíbrio e a miséria. Não viemos ao mundo para ser miseráveis, pobres e sofrer e ficar doente. Não. Quando eu entro no processo de amorosidade, de amar ao próximo como a mim mesmo, eu reverto toda essa situação. Há talentos do Senhor distribuídos para todas as criaturas em toda parte. Isso é o que Emmanuel nos orienta, isso é o que Emmanuel nos traz de uso da riqueza, meus queridos irmãos. E encerramos com Jesus nos orientando que o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Então, tudo que nós temos, meus irmãos, deverá estar a serviço de Deus. Servir a Deus é servir ao próximo como eu gostaria de ser servido. Eu gostaria de concluir com essa reflexão, meus irmãos, do servir. Nós precisamos estender um pouco mais os nossos braços. Porque o irmão pode estar aí dizendo: não, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem o abraço, tem o sorriso, tem as pernas em ótimo estado, tem a saúde, tem a inteligência, que pode colocar a serviço do próximo, assim como gostaria que o outro lhe servisse, para o bem geral da comunidade. Porque Jesus ainda disse, meus irmãos, com todas as letras: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A abundância de saúde, a abundância de paz, a abundância material, a abundância de esperanças, a abundância de fé, vida em abundância, alegria. Esse é o nosso mestre. Esse é o modelo em guia que temos que perseguir, meus irmãos. Se de fato quisermos ser felizes, seguir o Evangelho é a receita de boa